Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu queria mostrar para vocês como a maneira certa ali, né, de você estar documentando a sua API. Você pode estar definindo o título dos seus métodos HTTP, você pode estar definindo descrições, você pode estar explicando aqui o que cada propriedade da sua classe significa, né? Se é required, se não é. Você pode estar colocando ali os response types aqui, né, os retornos e entre muitas outras coisas aqui, né, que a gente pode encontrar na documentação da própria Microsoft aqui. Fechou? Vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui criando a nossa solution, né? Vamos fazer um .NET new sln e o -n para identificar o nome da solution e scalar docs. Vou também adicionar nossa API, o projeto, né? A API, .NET New, Web API, -n também para dar um nome e o nome do projeto, API. Aqui a gente já pode iniciar aqui dar um F5, aqui a gente tem API com dados mocados, né? Vou dar um F5 aqui pra gente ver aqui. Deu erro no build. Deixa eu ver aqui. .NET Build. Enable to find project. Ah, tá. Ele tá. Eu não coloquei o projeto na solution, então eu vou fazer .NET sln add e o projeto. Então, para fazer um .NET Build aqui para ver .NET Build para ver se deu certo. Pronto, funcionou. Vou dar um F5 aqui. Então eu vou entrar aqui no barra weather forecast, né, que é aqui o nosso endpoint. Então a gente tem aqui o endpoint com dados mocados, né, de temperatura, de previsão de tempo. Então a gente pode vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai adicionar o scalar. Aqui na documentação scalar, a gente pode encontrar aqui esse API reference aqui pra gente integrar o scalar com a nossa aplicação .NET, né? Então, eu vou primeiro instalar o pacote aqui, né? Eu vou parar a aplicação. Eu vou fazer um .NET add. Eu vou referenciar a nossa API aqui. E o pacote que a gente quer instalar, que é o scalar ASP.NET Core. Beleza? Na sequência, o que a documentação está falando para a gente fazer? A gente vai... eu vou copiar isso aqui, na verdade. E ele está falando para a gente fazer o Services ADD OpenAPI, tá? A gente já tem aqui, na verdade, o Map OpenAPI, né? E o ADD OpenAPI. Isso a gente já tem. A única coisa que a gente não tem é esse Map Scalar API Reference. Então eu vou adicionar aqui. Então a gente tem o ADD OpenAPI, Map OpenAPI, mas faltou Scalar Reference. Então eu vou dar um Ctrl ponto aqui para adicionar a referência. E eu vou dar um F5. A partir desse momento, ele deve abrir uma interface do usuário bem aqui na rota Scalar. Então beleza, aqui a gente já tem o nosso endpoint weather forecast. A gente pode estar fazendo uma requisição para ele da mesma maneira como a gente fez antes, só que agora com uma UI, né? Beleza. Mas agora a gente vai partir para a documentação desse endpoint, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Aqui dentro de API, eu vou criar uma pasta chamada controllers. Dentro de controllers, eu vou criar uma controller chamada... não sei, login controller. Eu vou criar a classe aqui. Vai ser pública. Eu vou adicionar aqui, descrever que ela é um API Controller. Essa classe, ela vai herdar do Controller Base. E eu vou adicionar um método aqui, public iActionResult. Public... acho que tá certo, né? Public iActionResult. Vou escrever que vai ser o login. Login.
e um return. Ok, pronto. Então a gente tem um método aqui. Eu vou retornar uma mensagem logado. Beleza. Eu vou... A partir do momento que a gente adicionou essa controller, ela não, por si só, ela não vai aparecer lá no Scalar. A gente precisa... A aplicação ela não mapeia que existem controllers, né? A gente precisa vir aqui em Builder Services e fazer um Builder Services.add controllers. E aqui no app, a gente precisa fazer um map controllers. Beleza, a gente fez o add controllers, a gente fez o map controllers. Agora eu vou dar um F5 aqui para ver se deu certo isso, né? Opa, preciso parar a aplicação. F5. Ele deu erro aqui. Login controller API não tem o atributo route. Então, esqueceu aqui de adicionar aqui. Aqui embaixo do API controller eu vou adicionar o route. Eu vou dizer que a rota dessa controller ela vai ser o nome da própria controller, né? Então, controller. E aí, a partir desse momento, eu acho que é assim, tá? Não me recordo certo. Mas ele vai pegar o nome da classe e vai excluir o nome controller e vai considerar que login é o nome dessa controller. Então eu vou dar um F5 aqui pra gente ver isso acontecendo. Então vou vir aqui no Scalar, eu vou dar um reload na página e pronto. Ele já mostrou aqui pra mim que tem uma controller chamada login, mas ele não tá mostrando nenhum endpoint, né? Porque quando eu criei esse endpoint, eu esqueci de dizer que ele é um HTTP GET. Eu vou colocar aqui, um HTTP GET. Então, eu esqueci de mencionar isso aqui. Mas agora que eu coloquei o HTTP GET, vai aparecer lá no Scalar. Fechou? Agora, vamos partir para o que interessa, né? Que é a documentação desse endpoint aqui, né? Então, a gente pode estar vindo aqui... Então, a gente vai estar vendo aqui, a gente tem o endpoint summary. E eu vou estar adicionando... Opa, fiquei errado aqui. A gente vai estar adicionando aqui no nosso HTTP GET o endpoint summary. E eu vou adicionar aqui um summary dizendo realizar login. Isso aqui vai ser o nosso título, né? Eu posso estar adicionando um outro metadata aqui, endpoint description. E aqui eu vou adicionar uma descrição, né? Descrição, vou ser bem generalista aqui, né? Descrição do que este endpoint faz. E aqui na nossa documentação do Scalar, a gente pode pegar, por exemplo, que eles têm, deixa eu ver, Scalar Docs, eles têm suporte para Markdown aqui, ó. Então a gente pode estar pegando, por exemplo, a gente pode fazer tabela, a gente pode adicionar isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou copiar esse cara aqui, e eu vou adicionar aqui na nossa descrição, né? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar adicionar essas 3 aspas aqui. E eu vou adicionar, eu vou adicionar tudo isso aqui. Preciso identar. Então, beleza. A gente tem isso aqui. Vamos ver se tem mais outras coisas aqui. Buttons, callouts, images. A gente pode estar adicionando uma imagem aqui na nossa documentação. Ícones, steps. Mas, por hora, eu vou estar adicionando somente esses callouts aqui, né? Esses cartões. Eu vou colocar mais um texto aqui embaixo. Este endpoint se encontra na controller. Eu vou colocar aqui login e eu vou adicionar, sei lá, essas frases aqui, né? Eu vou reiniciar a aplicação e vocês vão ver
como que vai estar ali, né, no escalar. Então a gente vem aqui no escalar e a gente vai ter, por exemplo, realizar login. Tem uma descrição do que esse endpoint faz, né, que nem eu coloquei aqui. E aqui a gente tem os nossos cartões aqui, né. E aqui, quando eu coloquei a crase, por exemplo, ele deixou com essa borda aqui, né, como se fosse um botão, normalmente usado para código, né. E eu posso estar descrevendo isso aqui, né, e eu posso ir além, né, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou criar um public login DTO in, sei lá. Opa. Public class login DTO in. Eu vou dizer que essa classe aqui ela vai receber um e-mail e password. E sei lá, eu vou adicionar uma descrição aqui. Description. E eu vou colocar aqui que vai ser o e-mail do usuário para login. Vou colocar isso aqui. Aqui na senha, eu vou colocar aqui senha criada senha de 8 dígitos criada pelo usuário na primeira vez que ele se registra, né? Pronto, a IA me ajudou aqui. E é isso, ele tá com esse aviso aqui, porque essa string aqui ela precisa ser igual a string. Eu vou dizer que é required, melhor. Então é obrigatório, né? Eu vou até colocar aqui. Eu acho que é isso, description. Agora eu vou dizer que esse login aqui, em vez de ser um HTTP GET, ele vai ser um HTTP POST. Ele vai receber o login DTO. E vai ser from... Eu nem sei se isso aqui já é automático, mas eu vou definir aqui que ele vai ser from body. Ele vai receber isso aqui do body da requisição, esse login DTO aqui. Então, agora eu vou executar a aplicação de novo, vou dar reiniciar a aplicação. E a gente vai ver como que isso vai aparecer pra gente lá no escalar. Então, eu vou dar um F5 aqui. E agora, essa requisição aqui, ó, ela mostra pra gente aqui em models, por exemplo, login DTO in, ele mostra o campo e-mail e ele mostra uma descrição, ó, e-mail do usuário para login, password, ele mostra senha de 8 dígitos criada pelo usuário na primeira vez que ele se registra. Então, isso aqui facilita demais a vida de quem vai ler a sua documentação, a sua API. Eu posso até vir aqui, por exemplo, e criar, aqui dizer que essa API, ela pode, sei lá, essa API ela pode retornar aqui, né, produces response type do tipo, ela pode, aqui pessoal, depois de bastante tempo procurar aqui na documentação aqui, tentando, né, batendo a cabeça, eu encontrei aqui, né, a maneira certa de você definir como que, o que vai retornar, né, o que pode retornar. Então posso colocar aqui status codes 200, não, status 200 ok. Então vai retornar status 200 ok quando corre, sei lá, oh meu Deus, efetuado com sucesso. Então beleza, a gente pode ter um outro retorno aqui, vai ser produces response type, vou colocar aqui 401 unauthorized, quando o login ou senha estão incorretos, né? Login não, é e-mail. Eu vou parar a aplicação, vou reiniciar ela. Eu vou dar um F5 aqui no escalar. E a gente tem o login e eu quebrei alguma coisa. Ah não, tá certo. A gente tem o login, tem a nossa descrição, a gente tem o body e a gente tem os responses aqui, né? Então ele vai pegar aqui o último, né, que eu criei, no caso ele vai colocar aqui como exemplo, mas ele vai dizer aqui que 200 quando o login é efetuado com sucesso, 401 quando o e-mail ou senha estão incorretos. Então a gente pode estar
explicando para o usuário aqui o que cada código ele significa no nosso contexto da nossa API. A gente sabe que o 401 é um Authorized, né? Mas no contexto da API, o que isso significa, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Tamo junto, é nóis.